Olá, queridos amigos. De novo, estamos aqui para mais um estudo do nosso livro psicografado pelo querido Chico Xavier, né? Do, de autoria do Espírito André Luiz, O Nosso Lar. Hoje nós vamos estudar os capítulos 13, No Gabinete do Ministro, e o capítulo 14, Elucidações de Clarencio. O que nós vamos ter, né? Que nós vamos verificar nesses capítulos? Nós vamos perceber que o André Luiz, no decorrer desde o primeiro capítulo até agora, nós vamos verificar que ele teve melhoras bem crescentes, vamos assim dizer, né? E devido a ele ter já está assim se recuperando melhor, ele vai ter a necessidade do quê? Do trabalho. E aí nós começamos a indagar. Espíritos trabalham? Às vezes, né, as pessoas pensam, a hora que eu estiver no plano espiritual, vou, né, descansar. Bom, e quais que são essas ocupações? Enfim, e vamos perceber que na colônia Nosso Lar, o pessoal tem que trabalhar. Porém, esses detalhes melhores de trabalho, como que vão ser realizados, nós temos capítulos à frente que vão nos esclarecer melhor, tá? Mas vamos dar início com a nossa prece inicial e a esse nosso estudo. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade do estudo, por podermos dia a dia, capítulo por capítulo, compreendermos mais detalhes dessa obra divina no nosso lar, nos esclarecendo como que é esse plano espiritual, para que no momento em que nos encontrarmos nessa situação, né, já estaremos sabendo de várias situações e podermos conhecer como que é esse plano espiritual maravilhoso. E também conhecer um pouco mais detalhes da nossa doutrina tão esclarecedora e importante para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. E sempre pedimos, Senhor, que pouco a pouco, dia a dia, conseguimos colocar isso em prática na nossa vida. Que assim seja. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Como eu comentei, com as melhores crescentes, com o desenvolvimento do André Luiz, né? Ele foi melhorando. E aí surgiu o quê? A necessidade de trabalhar. E vamos verificar logo nesse capítulo aí que incontestável que havia perdido excelentes oportunidades da Terra. Então, as reflexões de André Luiz levavam ele a verificar que ele perdeu várias oportunidades de desenvolvimento aqui na Terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava aos 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração, né? Então, o André Luiz, encarnado, ele era médico. Como nós vimos, ele desencarnou, passou um tempo nas regiões do umbral, por motivos que nós já vimos até no capítulo anterior, etc. Ele foi resgatado e aí ele está finalizando um período de tratamento que foi voltado por um ritmo aí devagarzinho, né? Reestruturando, reequilibrando o seu espírito. E aí, diante de tudo isso, a gente começa a perceber que desperta um desejo dele de trabalhar, o desejo dele ser útil, né? A primeira forma que ele imaginava, nós vamos ver aí no decorrer do capítulo, como, né, vocês já viram, era trabalhar como médico. E nós vamos perceber que isso não vai ser possível, tá? Bom, e ele identificava-me a mim mesmo como um vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas, impossibilitado do quê?
de atacar o trabalho. Ele estava se sentindo preso, né? E aí, cercado de enfermos, ele não podia aproximar como nos outros tempos, né? Reunindo em mim o amigo, o médico, o pesquisador. Então ele não conseguia, ele via, né, e nas cenas ali, a enfermaria, etc, mas ele não conseguia. E por que tudo isso, né? Ele já estava ali se despertando, ele começava a perceber algumas falhas, então, né, começou a indagar. Vamos entender melhor tudo isso. Então, o André Luiz é orientada por Lisias a procurar o Clarencio. Para quê? Para solicitar um serviço, tá? Então, o André Luiz, ele vai se apresentar para o Clarencio como um voluntário para o serviço, tá? Porém, quando ele vai até lá, ele percebe que vai ter um diálogo do ministro entre ele e uma outra pessoa. Nós vamos ver lá, né, que vai ser uma mãe desejosa de proteger 2 filhos delas que estavam encarnados. E aí, esses candidatos, o André Luiz e essa mãe, se apresentam em dupla, e é aqui que eu quero dar um alerta. Por que justamente o André Luiz com essa mãe foi, né, foram escolhidos ali nessa dupla para se apresentar, né, ao Clarencio. E os esclarecimentos dados a um serviço, a um que serviram ao outro. Na realidade, os dois, essa mãe foi lá pedir pelos filhos encarnados e os dois ali, né, acabam tendo a notícia do bônus hora, que é nós vamos ver um pouquinho, eu vou explicar melhor no próximo slide, né? Que é um ponto relativo a cada hora de serviço prestados para eles lá. Então, essa mulher, ela foi solicitar ali para Clarencio recursos para poder proteger os filhos dela. E aí, a primeira pergunta que o Clarencio faz, que atividades que ela havia desenvolvido. E isso o André Luiz ali escutando tudo isso. O que ela desenvolveu? O que ela fez? Ela estava pedindo algo. Aí ela cita várias desculpas, que ela não estava se adequando a serviço nenhum, que ela não conseguia se adaptar a serviço algum, reclama, né? A hora que vocês lerem o capítulo, quem já leu vai perceber isso. E o que aconteceu? Ela se recolheu num campo de repouso, incapaz de prestar socorro a ninguém. E o que teve isso de repercussão? Vamos compreender, né? Primeiro, eu vou até explicar alguma coisa aqui do bônus horas, não vou aprofundar, porque nos próximos capítulos nós vamos ver um pouco mais sobre o bônus horas, mas é um fato aí, tá? Então, o bônus horas é uma moeda no mundo espiritual, certo? Na questão 675, né, do Livro dos Espíritos, nós vamos ver: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. Né? A primeira pergunta que eu fiz logo no início: os espíritos trabalham? O espírito também trabalha. Como corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então, qualquer coisa que o espírito faça, principalmente lá no plano espiritual, para poder auxiliar o outro, é um trabalho. E aí é digno até de que ele receba por isso. E aí o bônus horas. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Então, nos mundos mais elevados, o trabalho vai ser um pouco diferenciado, porque ali na colônia Nosso Lar, onde ela é situada, que nós já vimos, a necessidade de trabalho ela não é tão
espiritualizada, menos material, vamos se dizer isso, né? Então tem a enfermaria, o trabalho de resgate no umbral, vários outros que nós vamos ter um capítulo específico para aprofundar sobre a natureza e esses tipos de trabalho na colônia Nosso Lar. E aí, nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida lá do lado do André Luiz, venho pedir seus bons ofícios a favor dos meus 2 filhos. Ah, já não tolero tantas saudades, estou informada de que ambos vivem exaustos, sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos, no entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Olha, pedindo trabalho, pedindo, né, para auxiliar esses filhos dela. E de novo, o que ela fez em troca para tudo isso, tá? Mas se a irmã reconhece que os desígnios dos pais são justos e santos, que me cabe fazer? Clarencio disse. Desejava, replicou aflita, que me concedeste recurso para protegê-los, eu mesmo nas esferas do globo aqui na Terra, né? Ah, minha amiga, disse o Clarencio, né? Minha amiga, disse o benfeitor amável, só no espírito de humildade e de trabalho que é possível a nós outros proteger alguém. Quantos bônus horas poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Então, presta atenção no que ele fala. Só no espírito de humildade e de trabalho, ou seja, de eu poder auxiliar o outro, de trabalhar para o outro, para o bem, aí também eu posso requerer, né, algo para mim. E ele pergunta, né, quantos bônus horas ela tem? Ela responde 304. E lamentar. É de lamentar, ele falou, elucidou. Clarencio sorrindo, né? Há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Por quê? Ela sempre se desculpa, porque ela nunca se adaptou a nenhum trabalho. Ela reclamava de todos. E aí ela preferiu se recolher no campo de repouso e ficar lá, incapaz de prestar socorro, né, para alguém. E aí? Nós temos pessoas no nosso meio, nós temos pessoas ainda que se acomodam aqui, né, enquanto nós estamos encarnados, que não fazem nada, que não buscam nada, que não pretendem se desenvolver. Infelizmente, temos e muitas que às vezes pensam assim, individualmente, egoisticamente, pensando só para ela, né, para os filhos, não pensa, como ele fala, na humildade, né, do espírito, de trabalho, de olhar para o outro, de ter uma empatia, uma compaixão para os nossos irmãos, né? Olha só para suas necessidades. E aí são pessoas egoístas, olhando para si, que vem do ego, né? O que nós tiramos de tudo isso, né? O que o Clarencio está querendo nos mostrar? Que era preciso aprender a servir primeiro, e ela não apresentou uma quantidade de bônus horas necessária, né, para isso. Quer dizer, em 6 anos de colônia, 304 bônus horas. Bônus hora não é uma moeda física, mas é uma medida de contribuição. O quanto que aquela pessoa contribuiu ali na colônia, né, especificamente ali do Nosso Lar, que nós vamos estudar mais adiante. Então, é uma pontuação que é convertida em benefícios merecidos, né, de acordo com o livre-arbítrio, com tudo que as pessoas acabam desenvolvendo lá. Então, ele fala que conhecer o bônus hora nos leva a refletir sobre como estamos utilizando o nosso tempo e esforço em benefício próprio e da coletividade.
Como você tem aplicado seus bônus horas na jornada terrena? Porque tudo que nós fazemos de bem, né, para nossa evolução, também aqui, enquanto nós estamos encarnados, nós, dessas atividades, através da caridade, recebemos bônus horas. Será que como que está esse nosso extrato? Né? Vamos refletir um pouquinho mais sobre isso também. Aí, o Clarencio esclarece: os que não cooperam não recebem cooperação. É a lei. Não semeara nem mesmo simpatia. Veja bem, né? E olha o que acrescenta. Então, André Luiz presenciou tudo isso, ele arrependeu-se de ter vindo, até se estremeceu. Despertara em novos raciocínios. Ele sentia a presunção em ser médico ali, ele queria ser médico. E a consciência dizia-lhe para não pedir esse serviço especializado, para que ele não repetisse erros até humano. Olha a reflexão. E aí, na realidade, será que existiu um acaso do André Luiz com essa mulher? Essa mulher começou a fazer os pedidos primeiro e ali o André Luiz foi refletindo, tá? No encontro entre os dois, né? Eles acabaram ouvindo o mesmo conselho. Será que acaso existe? Com certeza não. Então, o que o André Luiz ouviu ali tocou o coração dele, né? E aí ele desejou até se recuar. Ele estava pensando em um serviço da medicina, mas ficou constrangido e aí ele solicitou qualquer outro serviço, tá? Esclareceu também que o título de médico que ele teve, o André Luiz, não foi honrado suficientemente. Olha a lição de moral. Cabia-lhe realizar muito mais do que ele fez e não podia começar o trabalho como médico. E aqui, o que é o trabalho como médico? Como nós devemos desenvolver o nosso trabalho? De qualquer forma? Reclamando? Fazendo por fazer? Qual que é a chave de tudo isso? Então, Clarencio recordou-lhe, porém, que nos 15 anos de clínica ele havia proporcionado receituário gratuito, ótimo, a mais de 6.000 necessitados, e que 15 dentre os beneficiados estavam orando a favor do André Luiz. E aí essas orações chegando, então essas solicitações acrescidas da intercessão da sua mãe estava colaborando para que o André Luiz fosse admitido no trabalho, não como médico, mas como aprendiz. E ao André Luiz, ao ouvir essas palavras pela primeira vez, ele chorou de alegria, porque a colônia estava ali abrigando, acolhendo ele, desenvolvendo, despertando novos sentimentos, tá? Então, o Clarencio esclareceu que ele não podia começar como médico, mas aí de novo, com a intercessão da mãe, pelas pessoas que ele auxiliou, que oravam por ele, né? Que ele iria iniciar como um aprendiz, e ali ele chora de emoção. Então, o André Luiz nos alerta, com o que eu vou ver aqui para vocês, que todas as tarefas aqui, elas são necessárias. Então, olha só, o médico da Terra não pode estacionar em diagnósticos, em terminologias. Ser médico dessa forma, ele tem que ir além, né? E aqui, de novo, para nós começarmos refletir sobre as nossas profissões, sobre os nossos trabalhos, de nós procurarmos fazermos muito além do que às vezes ele proporciona, né? Então, não é só o médico fazer diagnóstico no automatismo, vamos dizer assim, sabe? Tem profissões, pessoas que automatizam o que estão fazendo.
Mas não, tem que penetrar na alma, sondar-lhe as profundezas. Outro detalhe, o médico, não só o médico, profissionais aí da área da saúde, todos, olhar nos olhos das pessoas, né? Despertar a compaixão, o amor, a caridade, a humildade, fazendo em benefício. Isso é um convite do nosso Pai para que nós, homens, penetramos os templos divinos do trabalho. Olha que lindo! Aí o médico aqui fica como um exemplo para todos nós. Porque às vezes as pessoas falam, médico até tem uma boa remuneração. Olha quantos anos de estudo, mas não é só o estudo, não é só o diagnóstico, não é só o automatismo, né? É o olhar além, tá? Porque títulos são, aí o próprio livro vai nos dizer que títulos são meramente ficha, certo? E aí o Clarencio ainda explica que muitos médicos no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Quer dizer, fica prisioneiro ali, a vaidade, o orgulho, e ali se aprisiona, eles são os próprios prisioneiros, tá? Raros vão conseguir atravessar o pântano dos interesses inferiores e aí não consegue evoluir. O que traz de lição? Que toda profissão ela é digna, toda profissão, seja ela qual for, ela é importante para todos nós. Todos nós precisamos dessa diversidade de profissões que nós temos e que cada um possa refletir o que eu posso fazer além para o outro, porque todas as profissões elas estão relacionadas a poder auxiliar alguém e fazer com dignidade. E aí, os médicos espirituais, eles não são como os médicos terrenos, como eu acabei de descrever. Eles são detentores de técnicas diferentes. Aí a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor, cuidado fraternal. Em qualquer enfermo, dos mais simples, tinham conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Então, não é só aquele conhecimento técnico, ir lá fazer o diagnóstico, é muito além, é ver com o coração, é ver com a alma. E todas as profissões, todas, né? Até uma pessoa que cuida de uma criança, com o olhar, com o carinho, com o amor. Não fazer por fazer. Até a comida, pôr um pouco de amor, de carinho. Eu tô falando das profissões mais simples possíveis, que tem outras também, até as mais, né, que fala assim, cuidar da vida das pessoas como um médico, dar a vida. Elas são essenciais. Então, todas as profissões nós devemos aprender nobremente a servir ao nosso Senhor. E o que é servir ao nosso Senhor é servir aos outros. Todas as profissões. Então, todas as atividades aqui terrenas, todas as atividades que nós temos aqui no planeta, elas são importantes e isso está na lei do trabalho, tá? Então, uma atividade, uma profissão vai complementar a outra, todas são essenciais. E o Clarencio deixa claro que o trabalho, a humildade são as duas, são essenciais para o caminho do auxílio. Eu faço para o outro e ao mesmo tempo eu tenho a troca em relação a isso. E aí ele explica a necessidade de cooperação e o que eu vejo mais forte aqui da empatia, se colocar no lugar do outro, de fazer pelo outro, tá? Ele cita que antes de amparar o que amamos, que é o caso da mulher, temos que estabelecer uma corrente de simpatia, de empatia
com o outro, de fazer, de doar-se pelo outro. Então, antes de eu ser egoísta, pensar na minha família, pensar para mim, né? Nós temos que pensar para o outro. Então, que fica aí a lição de nos doarmos mais no nosso trabalho para com o outro, valorizar nossa profissão, de fazer esse trabalho com amor. Gente, às vezes eu vejo pessoas reclamando, faz de mau jeito, não importa como. E aí? É a mesma coisa com essa mulher que passou por vários setores lá no nosso lar e não se adaptou, né? Porque só com o amor, com a caridade, com o olhar, com a compaixão, com essa empatia, tá? E vamos nos modificando, né? Como o próprio André Luiz se modificou. Aceitar outros tipos de trabalho, né? Vaidade, orgulho, eu fui médico, eu quero ser médico aqui. Não. Porque nesses outros trabalhos, com certeza, ele vai ter outros aprendizados que estavam faltando para ele. Então, no nosso lar, o trabalho não se limita a tarefas específicas. Eu sou, por exemplo, psicóloga, vou chegar lá e vou ser psicóloga, né? Mas no nosso lar abrange diversas atividades que vão desde assistência aos recém-chegados no umbral, até projetos mais complexos para elevação espiritual, reencarnatórios, enfim, nós vamos ver isso melhor, tá? E é através desse trabalho que os espíritos vão se aprimorar, vão se desenvolver, vão exercer os seus dons, porque o trabalho é um dom, o trabalho manual é um dom, né? E que vai contribuir para o bem-estar de todos, certo? Então, cada tarefa, cada atividade, por melhor que ela seja, ela é uma oportunidade de crescimento, de contribuição para a humanidade, né? A humanidade se evolui por onde? Pelo trabalho, pelo desenvolvimento econômico, moral, em todos os sentidos. Então, o trabalho ele é essencial para todos nós, né? Portanto, né? Toda ocupação, ela é útil, né? Toda ocupação útil, ela é trabalho. E aqui nós temos uma mensagem da nossa querida Joana de Ângeles que fala que o trabalho é dom da vida. É um talento que nós temos e que nós recebemos. Ele é divino. E esse dom da vida dignifica e mantém o homem. Onde em toda parte o trabalho se impõe como lei mantedora do equilíbrio. Então, através do nosso trabalho, vamos conseguir grandes desenvolvimentos, equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentia. O trabalho, como eu comentei, de todos nós, dos mais simples aos mais elaborados, é ele que vai ampliar o nosso planeta, a nossa comunidade, trazendo desenvolvimento, evolução. Olha como que era o trabalho ali dos homens das cavernas. Caça. E hoje qual que é o nosso trabalho? Nós tivemos evolução de muito trabalho há pouco tempo aí, há um século, muito manual. E hoje nós temos o desenvolvimento de máquinas, com o pensamento do homem, nós vamos evoluindo, vamos trazendo uma evolução maior. Os trabalhos hoje, eles estão muito mais sofisticados, exigindo muitas vezes um raciocínio maior, porque o homem também evoluiu. Então é o trabalho, é o pensar, e aí vem uma constante evolução. Então o trabalho é uma lei natural, né? No Livro dos Espíritos, desde a questão 647.
ele é visto como uma lei natural, porque ele é visto como, ele não é visto, ele é um meio de progresso, inclusive progresso da nossa humanidade, como eu comentei, né, imaginando os homens das cavernas, né, a revolução industrial, que os trabalhos eram mais manuais e hoje quantos trabalhos são mais sofisticados. Às vezes, assim, por exemplo, na nossa região, pensando, era antes cortadores de cana, hoje nós temos maquinários e as pessoas elas têm que utilizar mais o seu raciocínio, da sua inteligência para operar essas máquinas. Olha, isso é evolução para nós, né? Então, é um meio de progresso espiritual, principalmente, né? Permitindo que nós, espíritos, possamos exercer novas habilidades, exercer os nossos talentos e em um ambiente que a gente percebe, né, esse ambiente, esse mundo terreno, como o plano espiritual, também de aprendizado, de crescimento. Nós sabemos que toda a evolução, que toda a tecnologia, ela vem do plano espiritual para cá, né? Quer dizer que tudo que nós temos aqui de tecnologia e de evolução que teve assim nesse mundo do trabalho é muito maior no plano espiritual, com certeza, que vem de lá para cá, tá? Então, essa oportunidade de exercermos esse trabalho, todas essas habilidades, né? E porque o trabalho, ele é uma necessidade da humanidade, aqui e também no plano espiritual, né? Porque é através desse trabalho que nós vamos nos direcionar, o nosso espírito vai progredir. De que forma? Material, que nós precisamos do trabalho para sobreviver. E aí, né, não vou entrar nesse momento, mas a questão das posses materiais, das questões da nossa evolução espiritual, nós precisamos desse trabalho para isso. E principalmente do nosso progresso moral. Então aqui nós temos lei de progresso material e espiritual. Olha só. Então, o trabalho, ele é imposto para nós homens. Precisamos trabalhar. Para quê? Para nós nos aperfeiçoarmos, principalmente a nossa inteligência, a nossa evolução, né? E aí nos auxiliar na conquista desses bens materiais que nós necessitamos para nossa sobrevivência. Então, sem esse trabalho, o que aconteceria com o homem? Nós iríamos permanecer na infância da nossa inteligência. Então, cada vez mais o trabalho vai fazer nós progredirmos, evoluirmos nesse sentido, tá? Nós vamos ter um capítulo específico para o trabalho, né? Mais nesses trabalhos no nosso lar, e aí nós vamos aperfeiçoar, certo? Então, chegamos ao final do estudo desse capítulo 13, trazendo a essência do que esse capítulo 13 no gabinete do ministro, e no 14 as elucidações de Clarencio, como que ele esclarece tudo, né? Peço para que vocês leiam esse capítulo, se tiverem alguma dúvida, colocar ali no WhatsApp, que nós, monitores, eu, Carla, Larissa, Priscila, vamos estar respondendo com muito carinho. E na próxima semana nós vamos ter o estudo do capítulo 15 e 16. O capítulo 15 é a visita materna, né? Do André Luiz com a sua mãe. E no capítulo 16, confidências. Eu desejo que vocês tenham uma semana muito feliz, uma semana muito, um finalzinho aí de semana muito abençoada, que vocês tenham uma excelente reflexão nesse estudo, né? E aí juntos vamos nessa evolução. E até breve.